Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu, em primeiro lugar, gostava de dar os parabéns, quer à doutora Bárbara, quer ao David, das apresentações que fizeram. E eu diria que qualquer das apresentações, de alguma maneira, corrobora, acho que aquilo que, se calhar, todos aqueles de nós que estão mais ou menos ligados à saúde, temos a noção. É que o sistema é complexíssimo. É complexíssimo e tem vindo, essa complexidade tem vindo a agravar-se, felizmente, pela tecnologia, pela evolução demográfica, pela literacia em saúde, enfim, toda uma panóplia de aspectos que são, de facto, importantíssimos, mas em primeiro lugar, deveria estar o cidadão, o acesso, o doente, ao fim e ao cabo. E esse aspecto é importante, e aliás é importante também referir, como aqui a Bárbara já tinha referido, que é o plano de emergência do Governo, que tiveram claramente a noção que era preciso dar aqui digamos, passar para outro degrau, e sabemos sempre que os planos são o que são, mas não há dúvida nenhuma que o plano é meritório porque tem a ver com o acesso. Não é possível, eu como cidadão acho que não posso concordar que de facto em 2024, num país da Europa Ocidental, nós tenhamos dificuldades de acesso, sobretudo em patologias mais complexas como as oncológicas. Há que, de facto, fazer alguma coisa e avançar. Esta realidade que foi mostrada agora recentemente de Cascais tem também a ver com a complexidade, porque o acesso não é igual em todo o país. As dificuldades que os municípios têm e as dificuldades que os cidadãos têm em ter acesso variam de sítio para sítio. E é evidente que nas partes, eu diria, mais ligadas ao litoral, onde o tecido económico, apesar de tudo, tem níveis relativamente superiores, em média, as coisas funcionam melhor. Noutros sítios em que há coisas completamente dramáticas, nós sabemos. O país não é grande, mas apesar de tudo, há claramente grandes diferenças de tratamento e tem muito a ver com o assertivismo que existe de facto, e aqui em Cascais é muito positivo, é conhecido, de fazer coisas pelos cidadãos, melhorar o acesso dos cidadãos ao sistema de saúde. Eu acho que esse aspecto é importantíssimo. E deixe-me só voltar um bocadinho atrás. Quando nós pensamos em saúde, pensamos, eu diria, a nossa primeira ideia é o Serviço Nacional de Saúde e depois pensamos um pouco mais do que isso no Sistema Nacional de Saúde. Não sei se têm a noção, mas o Serviço Nacional de Saúde em Portugal tinha em março de 2024 151 mil pessoas. 151. E a área privada? Muito menos, muito mais. A área privada, também dados recentes de fevereiro ou março deste ano, tem 146 mil pessoas. Ou seja, a parte privada e a parte pública, em termos do Sistema Nacional de Saúde em Portugal, estão claramente muito equilibrados. O que lá está prova que é possível haver claramente uma conjugação de esforços, um aproveitamento das capacidades que existem, no sentido, ao fim e ao cabo, de tornar mais acessível e mais rápido o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde. Para terminar, eu não queria mas, enfim, convidaram-me em nome da indústria farmacêutica e, portanto, eu não posso deixar de dizer uma palavra, senão os meus colegas depois, os meus colegas correriam comigo rapidamente. É evidente, como o David disse, os medicamentos têm, em termos da saúde, um papel importantíssimo, de anos esta parte, em diversos aspectos. Curiosamente, há 2 dias, salvo erro, aparece no Financial Times uma notícia, apesar de tudo ainda com alguma dimensão, que há faltas de medicamentos, que as faltas de medicamentos têm estado a crescer praticamente em todo o mundo. Em Portugal também sentimos isso, talvez não de um modo tão dramático. O caso inglês é muito interessante, a leitura da notícia, porque tem a ver também com o Brexit. O Brexit, obviamente, não facilitou este tipo de coisas. Mas, voltando à questão dos medicamentos e ao acesso, a questão é que, de alguma maneira, o que é que nós estamos a faltar? O que é que nos está a faltar em Portugal? Em Portugal está-nos a faltar não só, mas um investimento em saúde que deveria ser
que deveria ser, eu diria, mais próximo daquilo que é a média dos países da OCDE. E nós, de facto, estamos um pouco abaixo, cerca de 70% do investimento que a OCDE faz, e isso, nos últimos 5 anos, são quase 4 mil milhões de euros, são 3.700 milhões de euros, que é um valor considerável. Isto depois, nas diversas áreas, acabará, se calhar, no caso dos medicamentos, acabará por nós termos os doentes portugueses, em relação à inovação, acabam por ter um atraso significativo. Sei lá, um doente na Alemanha, provavelmente, relativamente a um medicamento extremamente inovador, é capaz de ter acesso a ele em 100 ou 150 dias. Aqui, em Portugal, as coisas poderão arrastar-se por, às vezes, sei lá, 400 dias, 500 dias. E outro aspecto que também é muito importante, e que também, aliás, o Brexit também abalou um bocadinho estas matérias, em termos de inovação, tem a ver com os ensaios clínicos. Ou seja, Portugal tem perdido algumas oportunidades em termos de ensaios clínicos. Penso que agora, com esta nova equipa ministerial, com este novo governo, se calhar alguns passos vão ser dados. E a verdade é que conseguir fazer mais ensaios clínicos em Portugal significa dar mais cedo acesso medicação inovadora aos doentes em Portugal. Temos claramente oportunidades, aliás, enfim, basta olhar para os estudos sobre competitividade que são feitos a nível mundial e talvez o primeiro aspecto que é apontado a Portugal, o primeiro aspecto menos positivo, é um sistema regulatório complicado, de licenciamento complicado, e penso que este governo, se calhar, também está a olhar para isto no sentido de, chamemos-lhe um novo simplex, uma regulamentação de facto mais expedita, por um lado. Haverá sempre, em termos das oportunidades de investimento, haverão sempre as questões fiscais e, digamos, como é que a economia funciona, mas eu não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, a questão dos ensaios clínicos hoje em dia, o prazo é uniforme em toda a Europa comunitária, o prazo é um prazo europeu, digamos, para a aprovação. Depois é preciso que as organizações funcionem, que as pessoas trabalhem em equipa, que não se criem quintinhas, que é uma coisa que em Portugal acontece com alguma facilidade. Ao contrário, por exemplo, de Espanha, onde tem unidades que são capazes de debitar ensaios clínicos, eu diria, às centenas. Apesar de tudo, quero acreditar, com as modificações que recentemente foram postas, com as manifestações de vontade que temos assistido, Portugal é capaz de ter aqui uma boa oportunidade e é capaz de se avançar significativamente, até porque é bom dizer, a rede científica e tecnológica em Portugal é muito boa, é state of the art, não ficamos atrás. Precisamos, se calhar, de um bocadinho mais de organização, um bocadinho mais de investimento, talvez até mais investimento público na infraestrutura pública. No fundo, nós hoje olhamos para o sistema de saúde em Portugal e vemos os hospitais privados acabados de construir praticamente. A natureza tem um horror ao vazio e as pessoas, obviamente, preferem coisas, digamos, mais atualizadas, enfim, com melhor investimento. A infraestrutura pública portuguesa, que era, de resto, fabulosa e ainda é muito boa, tem enfermado de uma falta de investimento público. Porquê é que não há investimento público nessas matérias? Basta olhar para as contas do Estado todos os anos, não para o orçamento, mas olhar para as contas do Estado e verificar que no final do ano o Estado não investiu aquilo que tinha previsto, nomeadamente em saúde. Porquê? Porque nós, enquanto Estado, tornámos-nos muito complicados. Fazer concursos públicos, tudo é preciso um concurso público. E, portanto, nós depois acabamos por visitar os grandes hospitais do sistema do Serviço Nacional de Saúde e às vezes ficamos um pouco, eu diria, um pouco tristes por ver que há condições fabulosas, mas que precisavam, se calhar, mais investimento. E esse mais investimento acabaria certamente por servir também de motivação à fixação dos seus quadros profissionais. Qualquer pessoa percebe que, eu diria, que um médico, um enfermeiro, um técnico, provavelmente tem mais prazer, em termos de igualdade de circunstâncias, tem mais prazer e realização profissional em trabalhar numa unidade que esteja perfeitamente apetrechada, com os equipamentos todos mais modernos, com tudo acabado de construir e tem, claramente, por muito amor que se possa ter às instituições mais antigas, às vezes sente-se um pouco pena porque elas estão um bocadinho maltratadas.